Continuando a nossa análise, os nossos vídeos explicativos de como reformular o seu projeto político-pedagógico, sua proposta pedagógica, seu planejamento à luz das determinações da BNCC, o próximo princípio educativo que deve fazer parte do seu documento orientador escolar é a transição entre as etapas e fases da educação básica. Vale lembrar que dentro deste item é preciso prever como a instituição de ensino, como o corpo docente, como a comunidade escolar trabalhará esse processo de transição, principalmente entre educação infantil e ensino fundamental, visto que este é um momento crucial e complexo na vida das crianças e as instituições, por conta disso, devem agir para minimizar a ruptura que pode ser causada. Neste ponto, então, nós devemos evidenciar, deve ficar claro para todos os educadores, que a educação infantil não se ocupa da preparação para a entrada no ensino fundamental, ou seja, durante o processo da educação infantil não se prepara para a alfabetização, porque as ações da educação infantil elas devem atender às especificidades e individualidades das crianças, visando ao pleno desenvolvimento destas, sendo que a alfabetização e o ensino fundamental é uma outra etapa deste processo de escolarização. Então, meu amigo professor, minha amiga professora da educação infantil, busque o pleno desenvolvimento da criança e de uma maneira natural você estará contribuindo para que esta criança chegue no momento certo da alfabetização totalmente preparada. E ainda dentro deste princípio, torna-se essencial compreender que a criança advinda da educação infantil com 5 ou 6 anos ainda será criança até os 9 ou 10 anos de idade. E é necessário respeitar essa etapa da vida humana, pois isso deve ser um objetivo do trabalho docente e dos gestores, com vistas à formação integral. Aqui, de maneira prática, pode até não ser escrito no seu documento oficial, mas o que nós devemos combater é aquele discurso muito predominante entre as famílias e, infelizmente, entre alguns colegas educadores que recebem a criança proveniente da educação infantil e olha para a criança e fala, agora aqui é a escola, agora aqui nós vamos estudar. E o que a BNCC prevê para nós é que o ensino fundamental deve dar continuidade àquelas atividades lúdicas da educação infantil, ou seja, os primeiros anos de escolarização das crianças precisam continuar pautados nas atividades lúdicas. Em síntese, é um tanto quanto absurdo o professor, lá no ensino fundamental, reclamar da imaturidade das crianças. Óbvio, são crianças. E dando continuidade à nossa apresentação e explicação, o próximo princípio educativo que a BNCC nos coloca que precisa estar contemplada na nossa proposta pedagógica, no nosso projeto político-pedagógico, é a ressignificação dos tempos e espaços da escola, ou seja, as formas de organizar o tempo e o espaço escolar que podem e devem ampliar e nunca limitar a compreensão dos estudantes sobre as relações sociais nas quais estão inseridos. Desta forma, cabe à escola repensar democraticamente e propor alternativas metodológicas, valorizando experiências de professores e estudantes que venham a romper com a tradicional rigidez e principalmente com a fragmentação historicamente constituídas dentro do nosso conhecimento. E por fim, o último princípio educativo que deve estar contemplado no documento orientador da instituição de ensino é a avaliação como momento de aprendizagem. Lembrando que não é porque é o último tópico que deve estar presente na introdução da sua proposta que este é o menos importante. Até porque a avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão sobre a sua prática e sobre os seus encaminhamentos metodológicos, bem como apresenta a necessidade de trazer metodologias diferenciadas. Para o estudante, a avaliação é um indicativo de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para a reorganização da forma de estudo e para avanços no processo de aprendizagem. Já para a escola, é um diagnóstico para repensar a organização do trabalho pedagógico. Traduzindo para o nosso dia a dia escolar, o processo avaliativo deve estar contemplado na sua proposta não como o final da etapa de trabalho, não como um resultado em si, mas como parte do processo de ensino e aprendizagem, como uma ferramenta, como uma das muitas etapas do processo educativo e não apenas como o final daquela etapa de trabalho.